Luca Kfouri, vamos falar do Corinthians, que venceu o Internacional. E a minha pergunta é, o Corinthians também é candidato a entrar nesse intruso aí? Porque, afinal, investimento tem um elenco bom pra caramba. Agora tem o técnico que era da seleção. Não. Por que não? Não. Porque tomou de 4-0 do Flamengo. E todas as vezes que encontrar alguém melhor do que ele, fora de casa principalmente, vai ser submetido a esse sufoco. Eu não sou de gangorra. Nem acho que o Corinthians vai cair porque tomou de 4-0 do Flamengo, nem que vá ser campeão tendo vencido o Inter, que lhe é superior, por 4-2 como ganhou. O Corinthians contra o Internacional mostrou... O Danilo discutiu comigo, né? O Danilo adora discutir comigo, divergir de mim. Discutiu comigo porque no jogo de estreia do Dorival Júnior, né, contra o poderoso Novo Horizontino em Novo Horizonte, eu disse, já tem uma cara de Dorival Júnior. Um time organizado, um time cuja defesa não dá tanto espaço para os atacantes adversários. Contra o Inter, foi assim até o Corinthians fazer o gol. O Corinthians sabia que o Inter era melhor, jogou organizado e cautelosamente em Itaquera contra um time superior. Contra um time que tem um jogador brilhante chamado Alan Patrick. Aí o Inter se deu conta que não era possível se submeter àquilo da maneira como estava. Fez 2 trocas de posicionamento e amassou o Corinthians no resto do primeiro tempo. Fez 2-1, poderia ter feito mais. E aí eu fiquei pensando, o Dorival conseguiu durante 20 minutos, até o Corinthians fazer o gol. Depois desfez, o time não foi capaz de manter. Mas manteve para o segundo tempo. Manteve. Claro que contou com a colaboração da expulsão do Bruno Henrique. Num lance em que ele foi absolutamente burro, porque já tinha um cartão amarelo e dá um carrinho daquele na intermediária. Mas não foi ele que atingiu. Ele foi imprudente. Mereceu tomar o cartão amarelo por burrice. Um jogador experiente como ele, que já ia ser substituído. Agora, o Corinthians fez 6 gols. 6 gols em jogadas construídas. Valeram só 4. Porque o cego do assoprador de apito não viu 2 faltas, que aconteceram. Houve as 2 faltas, não há dúvida. Só que ele olhou e achou que não. E aí o VAR não tem que intervir nisso. Porque ele estava perto do lance, olhou e achou que não. E aí, 1, 2, 3, 4, 10 toques na bola. Vira gol. E me anulam um gol como o do Memphis. É aquela coisa que já fizeram com o Rony. Não, isso é lesa futebol. Lesa futebol. Agora, o Inter chorar, dizer que o juiz, como falou o Vitão, que o juiz está lá, que aqui em Itaquera é assim mesmo, roubam a gente. O Inter estava 4 jogos invicto em Itaquera. Que estatística é a do Vitão? E que juiz ladrão é esse que anula 2 gols do time da casa? Ele é péssimo. Péssimo. E é da FIFA. O que dá a medida que até na arbitragem as escolhas aqui no Brasil são políticas. Certamente foi para agradar o presidente da Federação Mineira. Puseram o Zanovelli na FIFA. Mas é absolutamente irretocável a vitória do Corinthians, o que não o habilita para lutar pelo título. Habilita a lutar pelo título ou não, Arnaldo? Primeiro, acho que tem uma distorção aqui, talvez, pelas irregularidades. O Corinthians tem muito mais elenco que o Internacional. O elenco do Corinthians é muito mais caro do que o Internacional. O Internacional tem um bom time titular e só, né? E só. Depende muito de alguns jogadores, então acho que tem uma distorção.
o investimento do Corinthians, a folha de pagamento do Corinthians, os reservas que o Corinthians tem, proporciona ao Corinthians ter mais possibilidades no Brasileirão que o Inter. Porque o Inter estava bem encaixadinho e tal, não vai ganhar, não ganha desde 79. O Inter não tem elenco para 3 competições. Não tem. E está sofrendo. Caiu num grupo da Libertadores difícil, vai ter que jogar em Medellín agora. É brabo o negócio, né? Ganhou de 1-0 na Bacia das Almas na Copa do Brasil e está se segurando no Brasileiro. Não tem elenco para jogar 3 competições, né? Então, acho que tem uma distorção. A perspectiva do Corinthians, pelo time que tem, o elenco que tem, é maior do que o Internacional na temporada, para mim, desde que ela começou. Os dois foram campeões estaduais, precisavam, né, sair da fila, etc e tal, tudo mais, cada um no seu estado, mas a temporada está começando por... O Inter está na Libertadores, que tem um grau de exigência 20 vezes maior, o Corinthians está na Sul-Americana. A minha dúvida em relação ao Corinthians, eu concordo que o Corinthians mereceu ganhar o jogo. Agora, é um jogo que ele foi maculado pela arbitragem em todos os momentos. O anular gol no início da jogada do VAR, para mim, é um crime de futebol, como o Juca falou. A expulsão eu achei rigorosa, o pênalti do Corinthians eu achei discutível. É uma lambança atrás da outra, né? Então, os dois poderiam reclamar. O Zanovelli foi o árbitro do erro de direito do ano passado, não aconteceu nada com ele, só foi afastado em São Paulo e Fluminense, né? Que ele briga com o VAR, né? Que ele não quer dar a razão ao VAR, é aquele mesmo árbitro, ficou fora de alguns jogos na reta final, está apitando a Libertadores. É péssimo, o VAR foi péssimo, e isso destruiu o jogo. Para comparar com o Flamengo e Cruzeiro, não dá, porque o árbitro interferiu no jogo o tempo todo, né? E acho que o Corinthians, aí é a chave, para mim a comparação é com o Cruzeiro. O Corinthians avança na Sul-Americana ou não? Terça-feira é decisiva, América de Cali em casa. É claro, o Dorival adora Copas, que ele vai tentar se manter na Sul-Americana. Hoje o cenário é assim. É mais provável que o Corinthians se classifique em segundo lugar. E tem mais provável. Ainda faltam 3 jogos. O último jogo em casa é esse contra o América de Cali. E aí ele teria que fazer ainda as 2 partidas de repescagem com quem vier da Libertadores. E aí o calendário vai... Ele já passou, teoricamente, do Novo Horizontino, o calendário vai se tornando desafiador. 3 competições e tal. E aí, como aconteceu com os últimos trabalhos do Dorival no Flamengo e no São Paulo, aos poucos ele foi deixando o brasileiro de lado. Vamos ver como é que vai ser. Eu imagino que se o Corinthians avançar na Sul-Americana, ele vai se concentrar nas Copas, né? E aí talvez no brasileiro ele brigue. Agora, a gente não pode perder de noção. O Corinthians tem a 3ª maior folha de pagamento do país. O Corinthians tem 1000 opções para alguns setores. O Corinthians não é um time fraco, pelo contrário. Não investiu tanto esse ano. A janela do ano passado foi só inferior à do Botafogo. Então o Corinthians tem um elenco com possibilidades bem maiores do que o elenco do Internacional, na minha visão. Eu concordo com essa questão da grana que o Arnaldo fala, mas eu acho que o Corinthians tem algumas lacunas muito importantes, assim como o Inter na hora de tentar trocar o seu time titular, mas o Corinthians, por exemplo, para mim, não tem nenhum zagueiro confiável. Nenhum. Mas acho que é muito como joga, né? Sim, mas eu não confio em nenhum zagueiro no momento. Gustavo Henrique era um dos melhorzinhos, operou, vai ficar tempo indeterminado fora. O Félix Torres, a gente sabe que não dá para confiar em nenhum momento. O André Ramalho, a mesma coisa. O Tchoca já foi afastado. Então, o Corinthians, acho que para mim, tem essa questão. Na lateral direita, também, Mateuzinho é um cara que eu não consigo confiar 100%. Na esquerda, quando não tá o Angeleri, se é o Hugo ou o Bidu, esquece. Então, eu acho que o elenco do Corinthians é muito caro para o que tem de verdade. Eu acho que em dinheiro, sim, o Arnaldo tem total razão. E aí eu acho que a questão da cobrança em cima do Corinthians, muitas vezes, ela se mistura nessa questão do o quanto que é caro o elenco e o quanto ele é realmente bom. Porque o que é caro esse elenco do Corinthians era para ser nível Palmeiras, Flamengo, porque os caras gastam a mesma coisa. E basta ver também o balanço que saiu agora, é o mesmo gasto de futebol. É muito parecido, não tem uma diferença tão grande para o Corinthians estar disputando tão pouca coisa perto de Palmeiras e Flamengo nos últimos anos. Só que é muito mal montado esse elenco do Corinthians, tem muita lacuna. Então acho que esse é o ponto, mas aí é o que o Arnaldo falou, não dá para a gente perder de vista. É muito caro esse time. Agora, a gente vai para um break, mas só para dar um pitaco aqui sobre o Corinthians, porque não, o Palmeiras tem que jogar bem.
Porque é o Palmeiras, porque contratou, porque não sei o quê. O Flamengo tem que jogar bem, porque contrata, porque o Corinthians tem que jogar bem. O Corinthians tem que ser cobrado para disputar o brasileiro. Isso eu concordo. Ah, não, porque o Augusto Melo vai ser preso, não sei quem. Dane-se. Não, mas eu acho Dentro que de campo é outra Eu acho história. que isso o Dorival está ciente. Porque a própria torcida do Corinthians fica naquela, não, veja bem, porque a torcida é maior, porque a torcida, porque ganhou o Campeonato Paulista e tá legal. Não acho 27 que de tem que ser março assim. histórico.